Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Na quarta-feira, 11 de abril de 2012, foi lembrado como Dia Internacional do Parkinson. Estou aqui com Minelli, que é neurologista do hospital daqui de Matão, diretor técnico, inclusive. Minelli, o que é o Parkinson exatamente? A doença de Parkinson é uma situação na qual ocorre uma morte neuronal de uma substância no lugar do cérebro chamado substância negra, que transporta uma outra neurotransmissor chamado dopamina, que ocorre uma deficiência na produção e na síntese de dopamina no cérebro dos pacientes afetados pela doença de Parkinson. Isso daí leva a vários sintomas, principalmente tem os sintomas motores e não os motores. Os sintomas motores característicos do Parkinson são o tremor, a rigidez que o paciente apresenta, uma lentidão dos movimentos que a gente chama de bradicinesia e uma instabilidade postural que é mais caracterizada como relatada como uma falta de equilíbrio que o paciente tem. Na doença de Parkinson, para nós falarmos que o paciente tem realmente doença de Parkinson, precisa desses 4 sintomas que eu citei, tendo 2 deles com resposta ao tratamento. O tratamento principalmente consiste com o uso da levodopa. Tendo 2 desses 4, mas uma resposta à levodopa, provavelmente é doença de Parkinson. É importante a gente saber diferenciar que tem certas condições que parecem doença de Parkinson e não são. São condições que a gente chama de parkinsonismo. É quando a pessoa apresenta alguns desses sintomas que eu falei agora só que não é doença de Parkinson. O mecanismo para qual está levando esses sintomas são outros mecanismos que estão produzindo esses sinais e sintomas. Importante relatar que tem outras doenças degenerativas do cérebro que parecem que tem doença de Parkinson, mas a evolução é diferente. Tem drogas, medicamentos que as pessoas usam que podem levar a um quadro parecido com doença de Parkinson, principalmente alguns remédios para vômito e alguns remédios para tratar a vertigem, as tonturas que habitualmente é comum do paciente idoso. Tem situações conhecidas da população como trauma, infecção em certas regiões do cérebro que podem também apresentar sintomas parecidos com o Parkinson, ou seja, a causa dos sintomas de Parkinson é muito extensa, mas a doença de Parkinson especificamente ela é causada na maioria das vezes por alguma predisposição genética que a pessoa tem, a qual interage com fatores do meio ambiente e dá os sintomas. Agora, há pessoas que podem desenvolver alguns sintomas e outras que não desenvolvem esses mesmos sintomas. Existe essa variação na doença? Existe. Às vezes as pessoas elas apresentam, para ter doença de Parkinson, para a gente classificar como doença de Parkinson, tem que ter 2 desses 4 que eu falei: alteração, lentidão no movimento, instabilidade postural, tremor e rigidez responsivas à levodopa. Mas algumas pessoas têm associados a isso daí alguns sintomas emocionais, depressão, ansiedade, quadro de psicose, caracterizado como agressividade, alucinações, a disfunção autonômica, alteração da bexiga, dificuldade para urinar, queda rápida da pressão arterial. São sintomas que a gente chama de sintomas não motores da doença de Parkinson. Lembrando que quarta-feira foi o Dia Internacional do Parkinson, Minelli. Existe alguma forma de prevenir essa doença? A prevenção não se é conhecido quais os mecanismos que leve à prevenção. Acredita-se que uma vida saudável, com atividade física, uma mente que não fique cultuando a depressão, possa reduzir a chance, mas não está nada provado isso daí, então não existe um tratamento específico ou uma qualidade ou um método de vida específico que reduza a chance da pessoa ter Parkinson. O Parkinson tem cura? Não tem cura. O Parkinson é uma doença progressiva e os tratamentos que são feitos são para aliviar os sintomas causados pela doença. A doença é causada por uma morte de neurônios específicos do cérebro. Essa morte neuronal não tem nenhuma droga que impeça essa morte neuronal. O que tem são mecanismos, são medicamentos que melhoram os sintomas causados por essa morte neuronal.
E nada que estimule ou faça a reprodução desses neurônios? Não, tem vários estudos em andamento, fala-se muito no uso de células-tronco para tratamento de doença de Parkinson, mas todos aí são trabalhos em fases iniciais, não existe nenhuma recomendação para o tratamento de célula-tronco, por exemplo, na doença de Parkinson. Acredite-se que no futuro, em breve, alguma coisa vai ter nesse sentido, mas atualmente a cura para a doença de Parkinson não existe. Ok, obrigado, Minelli. Alexandre Pompeu para o Boletim Informativo do Jornal Processo.